Olá, meu amigo, minha amiga, neste programa que é dedicado a você, é o Cidadania é Você, para que a gente debata, reflita um pouco mais e, se você concordar, que se torne você também um multiplicador de ações e comportamentos da cidadania, a arte de a gente viver em sociedade, seja no bairro da gente, na cidade onde a gente está. Hoje eu quero trazer para você um pensamento, uma reflexão e também uma mobilização sobre algo que ainda não está bom na nossa cidade de Sorocaba. Nós temos conjuntos habitacionais que foram construídos ao longo dos anos. Ainda sempre tem novos sendo inaugurados. A CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que pertence ao governo do estado, é o principal agente de financiamentos e que colocam esses apartamentos ou casas a um preço bom à disposição das pessoas. Esses apartamentos ou casas são de boa qualidade. O preço é que é bastante baixo, não em razão de uma qualidade inferior, mas porque são subsidiados. Os impostos que nós pagamos, no ICMS nesse caso, 1% de todo o ICMS que nós pagamos e vai para o governo do estado, fica numa conta financeira especial para que essa empresa, a CDHU, construa habitações populares, sejam casas ou prédios de apartamentos. Geralmente as prefeituras doam o terreno, a CDHU vem, constrói com esse dinheiro do fundo estadual e depois passa para as pessoas que ainda não têm uma casa própria. Não é de graça. Elas assumem um contrato de financiamento durante um tempo, mas o preço sempre vale a pena. A prestação de um apartamento ou até uma casa é sempre mais barata do que se a pessoa pagasse aluguel. Com certeza, não é mágica. É como eu já disse, que o custo dessa construção e do financiamento são subsidiados pelo governo com os impostos. O governo cobra impostos para depois devolver para a própria população, mas vai devolver mais para quem mais precisa. Tem pessoas que hoje são muito abastadas, ricas, pagam impostos e depois pouco usufruem. Mas é assim mesmo que deve ser. Esse é o conceito da justiça social. O problema que eu quero colocar hoje é que os conjuntos habitacionais mais antigos dessa empresa do estado, a CDHU, infelizmente, eles tiveram uma falha gravíssima, gravíssima mesmo, que foi resolvida agora nos conjuntos mais modernos. Mas até alguns poucos anos atrás, esses conjuntos da CDHU, eles eram construídos por uma economia burra. Nós temos que dizer, porque é verdade, até eles já reconheceram isso. Eles colocavam apenas um hidrômetro, um medidor do consumo de água, mesmo quando esse conjunto habitacional, digamos apartamentos, tinha aí 200, 500 ou mais habitações, um conjunto de habitações coletivas. E isto já foi provado, só é motivo de problemas. Isso porque nem todos consomem, dentro de um conjunto desses, a mesma quantidade de água. Há famílias maiores, outras menores, mas infelizmente o ser humano percebe certas situações e tira proveito delas. Nós sabemos que existem pessoas ou até famílias que exageram, desperdiçam a quantidade de água, até porque existe apenas um hidrômetro. Então isso faz com que as pessoas se desmotivem, ou pior, se motivem a gastar mais água, e algumas se desmotivam de pagar. Na verdade, o condomínio ou essa associação dos moradores tem que se cotizar, cobrando de apartamento em apartamento, para que cada um pague um tanto, a fim de tudo isso somado, o condomínio ou a associação possa pagar a conta de água, que aqui em Sorocaba é do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Só que, em geral, nesses conjuntos mais antigos, como existe um só hidrômetro, metade acaba pagando todo mês e a outra metade não paga por vários motivos. Alguns não podem mesmo e outros acabam tirando proveito. Portanto, o síndico ou o presidente da Associação de Moradores não consegue mais o dinheiro suficiente para pagar o SAI e não paga. Passam-se os anos, a conta do SAI contra aquele conjunto aumenta tanto. Eu sei que existem vários cuja conta já passou de 50 mil, alguns chegando até 100 mil reais, e agora quase que ficou impagável. O SAI também não recebe e tem dificuldades de fazer o corte. O SAI corta a água
infelizmente, mas é uma disposição da lei, se aquela família, uma família, deixou de pagar durante alguns meses. Mas não corta a água de um conjunto como esse, com 500 apartamentos, que está atrasado há vários anos. Porque imagine, como é que ele pode fazer o corte de todos se uma parte está pagando ou pelo menos tentando pagar, mas a outra não. Então veja, a prefeitura, o SAI perdem com isso, os moradores também perdem com isso, e isso acaba sendo foco de intrigas e problemas, porque cabe ao presidente daquela associação de moradores ou síndico que cobre. Nessa cobrança de todos os meses, quando alguns moradores não querem pagar, mas outros pagam, isto gera conflito e uma falta de harmonia naquele ambiente. A solução é que cada apartamento tenha o seu próprio hidrômetro. Essa é a luta. Eu, como vereador, já abracei essa causa há alguns anos. Mas, infelizmente, até agora, não entrou na cabeça do prefeito e do diretor do SAI que, para resolver, é ele, o SAI, quem tem que assumir. Eu já fui na CDHU, já tenho certeza no que digo agora. Não dá para esperar que a CDHU resolva isto nos conjuntos antigos. Nos mais novos já está fazendo, mas nos antigos, que são vários aqui em Sorocaba, ainda não. Esses hidrômetros, por economia, têm que ser colocados lá em cima, próximo à caixa d'água na saída para cada unidade. É isso que tem que ser feito. O SAI reluta em fazer e reluta também em cobrar parceladamente de todos esses moradores. Se não fizer isso, se não entrar na cabeça do SAI, nós não vamos resolver este problema. E a pressão comunitária pode ajudar bastante. Se você concordar, ou se você tiver um amigo nessas condições, converse ainda melhor com ele, para que depois você engrosse esta corrente. Nós temos que pedir, mas que pressionar e exigir que o SAI de Sorocaba resolva esse problema, ele pagando de imediato, fazendo o serviço em todas as unidades para que tenha um hidrômetro em cada uma e depois parcelando a perder de vista, porque o valor acumulado é grande. Se não for assim, o problema não vai se resolver, vai piorar, para que daqui a alguns anos tudo isso já tenha sido resolvido. Pense a respeito, engrosse a corrente e vamos resolver o problema dos hidrômetros únicos nesses condomínios.